Boa noite, galera. Mais uma aula de história aí. Eu sou o professor de Maria, né? Trazendo aí mais um conteúdo para vocês. E aí vamos falar um pouquinho sobre os tempos modernos, né? Expansão marítima e comercial europeia, século XV, século XVI. Tá? Meu e-mail tá aí embaixo, né? No slide, assim como meu WhatsApp também. Então, assim, nós estamos aqui aprendendo um com os outros. E se ficar alguma dúvida, né, posteriormente vocês podem estar utilizando esses outros meios aí, assim como os aulões também que nós teremos e os plantões para a gente estar tirando as nossas dúvidas, né? Não existe nenhuma pergunta, né, e nenhuma dúvida boba, né? Existe aquele bobo às vezes que não pergunta e isso pode fazer uma diferença e vai fazer a diferença, né, na hora do nosso Enem, do nosso vestibular. Então, assim, esse é o momento agora de realmente nós sanarmos todas as dúvidas e tudo aquilo, né, que ficar inconclusivo. Então, vamos lá para a nossa aula. Então, quando a gente já fala nós estudamos, né, no último conteúdo a qual eu passei para vocês, foi a Idade Média, e a Idade Média ela finaliza lá no ano de 1453, né, com a conquista dos turcos otomanos a Constantinopla. Então a gente está, o contexto, só para a gente se situar aqui, o contexto a qual nós estamos agora adentrando são os tempos modernos, né? Então é um período de transição, né, de Idade Média para moderna, mudança tanto no contexto político, econômico, da sociedade, né, é uma mudança de mentalidade. Então, assim, nada daquilo que nós presenciamos e que nós vimos em Idade Média, nós iremos ver agora em tempos modernos, né? Porque, na verdade, uma reviravolta aí em vários aspectos, né? Como foi citado por mim aqui, tanto político, econômico e da própria sociedade. E a sociedade vai começar a renascer. E aí vamos ter um período aí chamado, um período dentro desse tempo, de próprio renascimento, né? Então vamos lá para a nossa aula. Espero que eu consiga transmitir aí, consiga, né, pelo menos pincelar, né, um pouquinho do que eu tenho aprendido e aprendendo com vocês. E tempos modernos. A partir do século XIV, algumas mudanças, né, ocorridas no seio da sociedade ocidental deram claros sinais de que o tempo quase imóvel, né, da Idade Média chegava ao fim. No campo das relações econômicas, a introdução da moeda como valor de troca universal intensificou as relações comerciais em nível mais amplo, né? E é bem verdade que desde a Idade Medieval, a Idade Média, a moeda já existia. Porém, agora ela deixava de ser, aos poucos, uma referência local e adquiria cada vez mais um caráter regional e nacional, possibilitando relações comerciais de longa distância. E aí está no módulo de vocês, módulo 1, né, na página 14. Então nós já percebemos aí já mudanças já significativas, né? Então no campo das relações econômicas, né, a intensificação do uso da moeda, né? E aí posteriormente vai surgir aí, a gente vai ver aí um sistema emergir diante desse fenômeno, né, o capitalismo, né? Então isso já começou a modificar a sociedade, né? Tanto no seu sentido regional como no seu sentido nacional, a utilização da moeda, né? Possibilitando relações comerciais de longa distância, né? Na qual antes o meio era o escombo, né? Era a troca. Então a moeda já vem dar um novo contexto. Então já é uma característica aí bastante significativa desse tempo, né? E há um conjunto de fatores, né, que se interligados ocasionaram também a mudança, né, da Idade Média para a Idade Moderna, além da ocupação, né, dos turcos otomanos lá de Constantinopla no ano de 1453, como nós já estudamos da Idade Média. Né, e quais foram essas mudanças? Primeiramente, nas propriedades feudais, né? Então acontece uma mudança aí bem significativa nas propriedades feudais. A peste negra ou a peste bubônica, né, a qual dizimou um terço da população europeia, né, então a demografia ocidental ela retomou aos níveis de crescimento lentamente, né, algo que acontecia diferentemente. Vocês lembram lá quando nós estudamos lá, né, dentro do feudalismo, um processo de ruralização
O que foi o processo de ruralização? Só relembrando, foi justamente a migração, né, do povo, né, da área urbana para o campo, né, ocasionando assim, né, um grande fluxo populacional lá no campo. E aí também outro aspecto foi justamente a movimentação, né, econômica, e de outras questões no campo. Então esse fenômeno foi considerado a ruralização. Então veio a peste negra, a peste bubônica, e dizimou aí metade da Europa, né, e aí retomando o crescimento lentamente da população. Houve também, assim como nós já falamos, que ocorreram mudanças nas propriedades feudais, houveram também mudanças nas técnicas de cultivo, né? Assim como também foram novos incrementos agrícolas e a introdução de instrumentos de trabalho, né? Então, assim, a forma de cultivo rudimentar, ela nesse novo tempo, nesse novo período, ela foi ganhando, né? Ela foi ganhando uma nova características mais modernas. E isso, consequentemente, ocasiona uma melhoria de vida daquela população, daquele povo e do próprio sistema no todo. E outro fenômeno que foi extremamente significativo foi a comutação das prestações senhoriais. Então, o que seria essa comutação das prestações senhoriais? Eu trago essa imagem aqui e aí nós percebemos aí que é uma clara imagem, no que é uma clara figura aí que representa o que? Um feudo, né? Os trabalhadores, né? Plantando, cultivando, ao fundo nós vemos um castelo, né? Então, ao ganharem essa autonomia, quem ganha essa autonomia? Os servos, né? Então, a parte sentiu-se estimulada em aumentar a sua produção, uma vez que, sendo o tributo prefixado, isso criava as condições para eles ampliarem seus ganhos com as vendas dos produtos nos mercados. Isso também está no módulo de vocês, módulo 1, né, em História, na página 14. Então, assim, os senhores feudais prefixaram, né, um tributo, um imposto, a qual os servos deveriam pagar. Então, se eles tinham aquele imposto já prefixado, que é essa comutação das prestações senhoriais, eles tinham que produzir mais, porque fora do que mais da metade do que eles produziam já era para o senhor feudal. E agora, além de dar ao que produzia, ainda existia agora, a moeda já estava já girando, né? Então agora havia uma prestação a ser paga. Então isso deu para eles também uma autonomia no sentido de produzir mais, né, para pagar aquela prestação que foi fixada pelo senhor feudal, mas também ter aquela parte, como produzia mais, se conseguisse vender, né, conseguisse trocar, ele iria conseguir, né, além de conseguir pagar aquela prestação, aquele imposto pré-fixado, ele iria conseguir também reter uma parte desse capital para ele próprio. E aí alguns historiadores, né, afirmam que esse fenômeno, né, da comutação foi responsável pelo surgimento das duas futuras classes que se oporiam ao sistema capitalista, né? Das duas que se oporiam, não, uma só que se opõe. A burguesia e o proletariado. Então, já percebemos aí, né, os diversos fenômenos que aconteceram nesse período. Esse período aí, nos tempos modernos, né, a transição, tanto econômica, política, social, a mudança de mentalidade, né, do próprio povo camponês. E aí o surgimento, né, já se a moeda, se o dinheiro está girando, está rodando ali no meio daquela comunidade, e aí os historiadores já classificam que foi justamente devido a esse fenômeno que surgem essas classes, a burguesia e o proletariado. Proletariado, prole, né, vem de prole. Então aquele que vende a sua força de trabalho para sustentar os seus, né, seus filhos, a sua família, proletariado. Burguesia, né, aquele que é burguês, o burgo, né, na verdade aquele que detém os meios de produção, aquele que detém os meios de produção. Então, e aí eu abro aqui um parêntese para nós nos questionarmos: a qual classe nós pertencemos? Pertencemos à burguesia ou ao proletariado? Se nós é,
detivermos, né, os meios de produção, se formos nós os donos, né, dos meios da matéria, dos meios de produção, somos aí classificados como burgueses. Mas se nós vendemos a nossa força de trabalho, nós somos proletariado. Eu sou proletariado. Eu estou aqui nesse momento agora vendendo a minha força de trabalho, né? Vendendo. Essa aula é uma venda. Eu estou recebendo por isso que eu estou, né? Por esse tempo que eu estou aqui produzindo. E aí dentro, como nós já falamos, né, foi esses tempos modernos, essa expansão marítima, diversos fenômenos, né, aconteceram, né, dentro desse tempo, e um deles é o Renascimento ou cultura citadina. Cultura citadina, a própria palavra, cultura citadina, cultura que acontece na cidade, né? O Renascimento, longe de ter sido apenas e tão somente um fenômeno artístico e cultural ocorrido na Itália, ele representou convergência de episódios sem precedentes na história da humanidade, ocorrido nos vários países que se formavam na Europa moderna. Isso está no módulo 1, né, página 14. Então, assim, nós vivemos 1000 anos, né, na qual quem governava e quem ditava era a Igreja Católica, né? Então, a arte, a cultura, a literatura, a música, a ciência foram extremamente aniquiladas nesse período, né? Nada se produzia fora se não fosse a igreja que estivesse à frente. Então nada que fosse progressivo emergia nesses 1000 anos, né, de Idade Média. E aí vem o que, como o próprio nome já diz, renascimento. É um período em que a ciência começa a renascer, a cultura, a literatura, a música, as artes, e isso cria uma revolução no meio camponês, né? Tanto que é que mais posteriormente há diversas revoltas camponesas, e isso ocasionado justamente pelas descobertas e pelas invenções, né, que ocorreu justamente nesse período do Renascimento. E as conquistas, quais foram essas conquistas da era do Renascimento? E aí eu trago aqui para vocês a inovações marítimas, né? Quando as novas embarcações, como as caravelas movidas à força dos ventos, possibilitou a conquista de novos continentes pelos europeus. Tanto que é que a gente vai estudar mais à frente. Então, os turcos otomanos, eles ocupam Constantinopla em 1453. Então, ali eles fecham toda a rota marítima, obrigando os espanhóis, os portugueses a buscarem outras vias, né, para o comércio. E aí isso foi justamente no Renascimento que surgem, né, essas inovações marítimas, as embarcações, as caravelas, né, movidas ao vento. A invenção da bússola, do barômetro, a ampliação das cartas geográficas, né, que orientavam, né, os navegadores nas investidas no alto mar, o invento do canhão, dos mosquetes e de outros tipos de arma de fogo, com a incorporação da pólvora, né, que foi de invenção chinesa. E a própria expansão marítima e comercial foi um fenômeno típico da modernidade e fez parte do Renascimento, né? Então, assim, dentro do Renascimento existem essas características. Quais foram os fatos importantes que ocorreram na era do Renascimento? Pronto, é isso aqui. Invenções marítimas, invenção da bússola, do barômetro, invenção do canhão, as expansões marítimas. Então, esses foram os fenômenos, foram as conquistas de extremo significado que ocorreram nesse período. E aí nós temos também a criação dos Estados Nacionais. E aí, para nós compreendermos esse ponto, é o seguinte: o nascimento dos Estados Nacionais na Europa, entre os séculos XIV ao XVIII, foi resultado do enfraquecimento dos poderes locais. E aí, como nós falamos na Idade Média, a figura do rei era uma figura extremamente simbólica, né? Era simbólica, porque a igreja, o poder, na verdade, político, econômico, social e cultural era da própria igreja. Era ela que nomeava, né? Que coroava
o rei de determinados lugares. Então era uma figura simbólica. O poder, na verdade, emergia da própria igreja. Então há um enfraquecimento, né, desse poder local da igreja e há um fortalecimento, né, do rei, que antes era simbólico. Então, se esse poder antes era simbólico, agora nesse novo tempo já não é mais. E aí a busca por novas terras, né? E há também a busca por apoio, né? Por apoio aos comerciantes, né? Querendo fazer aí, descobrirem novas rotas e possibilitar, né? O comércio, né? O capitalismo aí já está já em pleno funcionamento. Então aí os reis têm o apoio, né? O apoio mercantil, né? E porque eles almejam buscar novas rotas, né? E aí, o sentimento de insegurança que permeava a mentalidade senhorial temeraria por conta das crescentes revoltas camponesas, do surgimento do capitalismo e como resultado da complexidade econômica, política e social desse novo sistema em formação. É como foi falado. Então, se a igreja antes comandava, a igreja tinha todo o domínio, tinha um domínio de poder. E aí surge, né, o Renascimento. Como eu falei, o Renascimento foi extremamente importante, que devido às novas descobertas, tanto na ciência, na literatura, na arte, na cultura, e isso cria, né, isso começa a emancipar o povo. Então, e aí a figura do rei que antes era simbólica, nesse período já não é mais, né? O rei ele ganha autoridade, ele ganha autoridade. E aí o rei ele quer expandir suas terras. E aí ele ganha o que? O apoio dos comerciantes, né? O apoio mercantil na ida, né? Na busca de novas rotas, de novos comércios, de novas riquezas. E aí nós temos a primazia portuguesa, né? Portugal foi o primeiro país a se lançar na jornada ultramarina, né? E instaurar um império colonial ao lado da Espanha. Então Portugal e Espanha são extremamente importantes aí nessa expansão marítima. Então Portugal ele é o primeiro a se lançar nessa jornada e aí buscar, né, novos rumos, novas rotas, porque lembrando lá na Idade Média, em 1454, os turcos otomanos eles tomam Constantinopla e eles fecham, né? Então o mar Mediterrâneo está ali, as rotas ali tá fechada, ninguém entra e ninguém sai. Então obriga-se, né, aos os novos estados a criarem novas rotas, buscarem novos meios. E aí como nasceu o Estado moderno da Espanha? Né? A Espanha ela nasceu da união de dois reinos cristãos, né? O de Castela e Aragão. Então, após anexar parte dos reinos de Leão e de Navarra, essa união se deu com o casamento de Fernando, o rei Fernando de Aragão, do reino de Aragão, e com Isabel do reino de Castela. Né? Então, a união, né, desses dois, em janeiro de 1492, dá origem aí ao Estado moderno da Espanha, que posteriormente, né, apoiariam e financiariam o projeto de Cristóvão Colombo, né, que a intenção dele era de atingir as Índias, né, no Oriente, navegando pelo Ocidente, o Oeste. Mas aí ele acaba descobrindo a América Central. Então aí é da junção, né, é da união desses dois reinos, né, de Isabel e de Fernando, que Castela e Aragão, que nós temos aí o surgimento do Estado moderno da Espanha, né, antiga Península Ibérica. O pioneirismo ibérico, né, ibérico é o antigo nome da Espanha, e aí Portugal e Espanha eles reúnem as condições necessárias para a expansão da navegação, né? E quais são essas condições? É o poder centralizado nas mãos do rei, né? O apoio da burguesia e a disponibilidade de recursos, né? Então, antes, naquele período, para se organizar uma expedição, era muito custoso, era muito dispendioso, né? Era muito alto o custo. E aí tinha ainda a questão de o reino financiar uma expedição e não se encontrar nada, né? Não encontrar nada, ah, possíveis naufrágios, perder frota, perder homens, alimentação, né? O custeio, né, da viagem. Então Portugal e Espanha tinham essas condições, né,
e queriam expandir também o seu império. E aí a gente entra na navegação espanhola, né? Portugal é a primeira, mas a Espanha também não fica atrás não. Depois de Portugal foi a Espanha, o país mais importante no processo das grandes navegações. Então, é a participação espanhola nas navegações que inicia-se lá no final do século XV com a viagem de Cristóvão Colombo, né? E que resulta na formação de um imenso império colonial na América, né? Então é isso, ele vem e descobre não, ele vem e invade, né? Ele invade a América, a América queria descobrir as Índias, as especiarias, né? Mas aí acaba descobrindo, aí, devido à mudança na rota, é, e aí acaba descobrindo a América Central. E aí nós temos aí provavelmente um retrato de Colombo, né? Pintado por Aleixo Fernandes, provavelmente no ano de 1500 e o ano de 1536. Nós temos aí possivelmente ele era esse camarada que aparece aí para vocês. E aí, Cristóvão Colombo, né, o nome mais importante das navegações espanholas, né, é um navegador genovês que almejava chegar ao Oriente navegando pelo Atlântico em direção ao Ocidente. Propôs um acordo com a monarquia portuguesa para financiar a viagem. Os reis portugueses negaram ajuda, né, devido a esses contextos que eu já até mencionei. Né, era muito dispendioso, era muito caro, né, custear embarcações, a comida, a alimentação, pagar toda uma frota e o risco de naufrágio, de não se encontrar nada, enfim. Então, né, os reis portugueses negam essa ajuda a Colombo. E aí, o que Colombo faz? Colombo procurou os reis católicos espanhóis, Isabel de Castela e Fernando de Aragão, que apoiam, né, e aprovam a viagem. Né? Então, Isabel e Fernando, que são espanhóis, financiam, custeiam as ideias de Cristóvão Colombo. E quais são as ideias de Colombo? Ele acreditava que a Terra não era plana, né? Diferentemente de outras pessoas de sua época. Infelizmente, nós temos vivido tempos aí bem que retrógrados, né? Que acreditam ainda que a Terra é plana. Mas, enfim, para ele a Terra era esférica e que de fato é. Né? E em 1492 ele lançou-se, né, no Atlântico e queria dar a volta ao mundo para chegar ao Oriente. Pensou ter chegado às Índias, mas na verdade era a atual ilha de São Salvador, na América Central. Né? Então é isso. Então, porém, há consequências terríveis, né, com esse desembarque, essa invasão, né, com essa invasão de Colombo na América Central, como acontece também com qualquer, qualquer invasão, né, europeia a outros lugares, na África, na América Latina, né, na América do Sul. Então, onde o colonizador europeu chegou, ele deixou estragos terríveis. E mais à frente nós iremos falar um pouquinho mais sobre as consequências, né, da colonização, né, a qual nós vivemos. E aí, se Portugal foi o primeiro reino, né, a se lançar na viagem ultramarina, é, mas não financia a viagem de Colombo. Quem financia são os reis espanhóis, Fernando e Isabel, né? E isso gera um conflito. Nós descobrimos novas terras, novas riquezas. Né? Então, a chegada de Colombo à América gerou um clima de tensão em Portugal. Né? O reino português temia a concorrência espanhola na região. E aí, qual foi a solução? A criação do Tratado de Tordesilhas, né? Em 1494, que definia a área de cada nação. Então, né? Teve aí a intervenção do Papa Alexandre IV, né? E aí, porque era o reino católico, eram reinos católicos, né? Então, o que foi o Tratado de Tordesilhas? O que é? Foi um acordo assinado em 7 de junho de 1494 entre a Espanha e Portugal e que visava resolver conflitos sobre as terras recém-descobertas ou exploradas, né, invadidas por Cristóvão Colombo e outros navegantes e exploradores no final do século XV, logo depois que a Espanha fez suas primeiras descobertas no hemisfério ocidental. Esse reino
esse reino e Portugal entraram em conflito sobre os direitos de colonização, né, no Novo Mundo. Então o tratado ele na verdade dividia, né, aí a metade para um, metade para outro. Então com a descoberta dos espanhóis, né, e para garantir os direitos de posse, então eles pediram, né, ao Papa Alexandre VI sua intervenção junto a Portugal. Então, porque o reino espanhol, né, era um reino cristão, um reino católico, né, de Fernando e Isabel. Então eles pedem a intervenção do Papa Alexandre IV, que através da bula Intercoetera foi traçada uma linha imaginária de 100 léguas, né, a oeste das ilhas do Cabo Verde, na África. Tudo que estivesse a oeste pertencia à Espanha e a leste a Portugal. Então a oeste era da Espanha, a leste pertencia a Portugal. Né, os portugueses, vendo a desvantagem, exigem, né, um novo traçado, que é o Tratado de Tordesilhas. Assim começa a exploração de povos e das riquezas das terras americanas. A exploração não, né? A gente já sabe que é a morte, a destruição. E aqui está, né, a divisão, né? Então tudo que está a oeste pertence à Espanha e a leste pertence a Portugal. Bula Intercoetera. E aí a linha imaginária, né? Então o que que houve, né, com essa chegada de Colombo, né, esses colonizadores à América? A escravização dos indígenas fez desestruturar toda a sua sociedade, porque quando os colonizadores chegaram, né, esses povos já estavam lá, já tinha toda uma organização política, social e econômica. E aí o colonizador chega justamente querendo não, impondo um novo modo, um novo meio. E isso desestrutura toda a sociedade. Foi o que aconteceu aqui em nossas terras também, na América do Sul. E assim aconteceu também em África. Né? Além da catequese, que destruía a crença indígena, facilitando o seu domínio. A mesma coisa aconteceu com os nossos povos também. Né? Os aldeamentos consolidaram o domínio europeu sobre os indígenas, transformando e extinguindo-os. Então, como já foi falado, né? Onde o colonizador chegou, o colonizador trouxe destruição, né? Destruição e perda. Então foi isso, na verdade, esse era o papel do colonizador, né? Destruir, na verdade, destruir e dominar. E eles fizeram isso muito bem em todos os lugares que eles chegaram, né? E aqui nós temos, né, Colombo chega, né, na América Central e posteriormente nós temos lá a consequência, né, a morte de milhares e milhares de povos, né, de indígenas, né, o contato deles com o homem branco, né, que gera aí, e não tinha anticorpos, a questão de diversas doenças, e, enfim, foram realmente dizimados. E houveram isso em outras culturas também, inclusive na nossa. E aí eu trago um pouquinho agora para a gente conversar, né? Conversar um pouquinho sobre até aqui, o que a gente já trouxe, né, de conhecimento. E aí para a gente, aí do lugar que nós estamos mesmo, né? Explique os métodos usados pelos europeus para conquistar a América. Quais foram os métodos, né, que eles utilizaram, né, para conquistar as Américas? E a gente lembra lá do Renascimento, né? Aquelas invenções que foram essenciais, né, para que eles conseguissem invadir a América, as Américas, né? Quais as consequências da conquista da América, tanto para os europeus quanto para os indígenas? As consequências foram as mais terríveis possíveis, né? Mas além da questão das terras, né? Colonizar, esse era o objetivo principal, né, do colonizador, era colonizar, roubar as riquezas, né, e na verdade povoar, né, povoar não, porque o lugar já era povoado, dominar aquele lugar. E aí, interprete a frase abaixo do poeta chileno Pablo Neruda: a espada, a cruz e a fome foram dizimando a família indígena. Pronto. Em literatura, aí, quando vocês forem estudar, vocês já vão saber justamente que Neruda está justamente fazendo menção a esse período da história, né?
Então foi a espada do colonizador, a cruz cristã, né, e a fome que foram dizimando, né, a família indígena. Foram milhares e milhares, né, de culturas, de povos indígenas. Aí quando a gente fala de indígenas, a gente não está falando de um único grupo, de um único segmento. A gente está falando de diversas etnias, com línguas, com falares, com saberes, com a cultura, com modos de fazer e de viver diferentes. Então, assim, é terrível. Foi terrível esse processo, né? Esse processo de colonização desses povos indígenas, tanto na América Central quanto na América do Sul. E aí, esses questionamentos que eu trago aqui, esse exercício, eu queria deixar para vocês, né? Deixar aí para vocês, mas para nós respondermos no aulão. Eu não vou responder agora, né? E aí eu vou responder com vocês juntamente no aulão. Eu vou estar lendo aqui esses exercícios para que vocês possam estar também exercitando, né? Infelizmente com esse meio remoto a gente não tem uma interação, mas aí eu trago esses exercícios aí para vocês exercícios para vocês aí colocarem, né? Colocar a mente para trabalhar. Então aí, Portugal e Espanha foram as primeiras nações a lançarem-se nas grandes navegações. Isto deve-se basicamente ao letra A, enorme quantidade de capitais acumulados nestas duas nações desde o renascimento comercial na Baixa Idade Média. Letra B, processo de centralização política favorecido pela Guerra de Reconquista. Letra C, diferentemente de outras nobrezas, a nobreza portuguesa e espanhola estava fortalecida e conseguiram financiar o projeto de expansão marítima. Letra D, o desenvolvimento industrial da Península Ibérica forçou estas nações a buscarem mercados consumidores e fornecedores. Letra E, espírito aventureiro de portugueses e espanhóis. E aí? Gente, guerra de reconquista. Essa guerra de reconquista ela se dá justamente com as cruzadas, né? Que é o período, que é o meio a qual, né, os povos eles tentam retomar a Terra Santa, né? Expulsar os muçulmanos da Palestina, né? Os cristãos eles tentam expulsar, né, os cristãos, os muçulmanos da Palestina. Então essa guerra aí ela se chama Guerra de Reconquista, que é esse período que é o período das Cruzadas, que a gente vai estudar mais à frente também. Então, Guerra de Reconquista, quando vocês ouvirem, é esse período em que os cristãos, o período das Cruzadas, que os cristãos tentam retomar, né, expulsar os muçulmanos da Palestina, reconquistar a Terra Santa. Uma questão da PUC, São Paulo. O processo de colonização europeia da América durante os séculos 16, 17 e 18 está ligado a: letra A, expansão comercial e marítima, ao fortalecimento das monarquias nacionais absolutas e à política mercantilista. Letra B, disseminação do movimento cruzadista ao crescimento do comércio com os povos orientais e à política livre cambista. Letra C, política imperialista ao fracasso da ocupação agrícola das terras e ao crescimento do comércio bilateral, criação das companhias de comércio, ao desenvolvimento do modo feudal de produção e à política liberal. Letra D, política industrial ao surgimento de um mercado interno consumidor e ao excesso de mão de obra livre. E aí? Mais outra, da CESUP, UNAES. Na expansão da Europa a partir do século XV, encontramos intimamente ligados à sua história. Letra A, a participação da Espanha nesse empreendimento por interesse exclusivo de Fernando de Aragão e de Isabel de Castelas, seus soberanos na época. Letra B, a descoberta da América em 1492 anulou imediatamente o interesse comercial da Europa com o Oriente. Letra C,
O Tratado de Tordesilhas, que dividia as terras descobertas entre Portugal e Espanha sob fiscalização e concordância da França, Inglaterra e Holanda. Letra D. Portugal, imediatamente após o descobrimento do Brasil, descobrimento não, né, invasão, iniciou a colonização extraindo muito ouro para a Europa desde 1500. Letra E. O pioneirismo português. E aí vocês acham que qual é a resposta correta? PUC, Minas Gerais. O descobrimento da América no início dos tempos modernos e posteriormente a conquista e colonização consideram-se a mentalidade do homem ibérico, permitem perceber que ibérico a gente já sabe o que é o nome de que estado? Da Espanha. Perceber que, exceto letra A, o colonizador, ao se dar conta da perda do paraíso terrestre, do maravilhoso, lançou-se à reprodução da cenografia europeia da América. O colonizador, negando que o que pudesse parecer novo, preferiu ver apenas o seu reflexo no espelho da história. Letra C. Colombo se recusa a ver a América, preferindo manter seus sonhos de que estaria próximo ao Oriente. Letra D. O processo de descrição e observação do novo continente envolvia basicamente a manutenção do universo indígena. Letra E. A conquista representou a possibilidade de transplante e difusão dos padrões culturais europeus na América. E aí, vocês acham qual é a correta? Entre as consequências da expansão marítima, não encontramos. Entre as consequências da expansão marítima, não encontramos. Letra A. A formação do sistema colonial, o desenvolvimento do eurocentrismo, a expansão do regime assalariado na Europa para a América. Letra D. O início do processo de acumulação de capitais, impulsionando o modo de produção capitalista. Letra E. Introdução do trabalho escravo na América. Entre as consequências da expansão marítima, qual dessas opções a gente não encontra? Então é isso, galera. Eu acredito que o conteúdo, né, ele é bem leve. Trouxe aí algumas questões para vocês estarem aí utilizando aí os conhecimentos que foram passados para vocês. E uma dica que eu dou para vocês é bem o seguinte: geralmente, tanto no vestibular quanto no Enem, no próprio enunciado da questão, ele já vem lhe dar pistas sobre a resposta. E às vezes não, na sua maioria, é ter atenção no que se lê, né? Ter atenção no que se lê. Eu sei que o Enem é uma prova extremamente cansativa, né? Com textos extremamente grandes, mas é necessário ter atenção, porque o próprio enunciado da questão, ela vai lhe dar pistas para você encontrar a resposta. Lógico que não é uma questão, não é uma coisinha mágica não, mas o próprio enunciado da questão, ele vai lhe trazer, ele vai dizer, possivelmente, dentre as opções que forem lhe dadas, qual é a resposta correta. Então fica essa dica aí para você. Com certeza, se você seguir, calma, leia pausadamente o enunciado da questão, que ele vai lhe orientar, ele vai dizer qual é a resposta correta ou a que se aproxima e qual se aproxima. Então eu espero ter passado aí o conteúdo para vocês. E se ficou alguma dúvida, nós temos os aulões, os plantões, tem o e-mail, né? Já foi passado também lá no início, tem o WhatsApp e eu estou à disposição. Galera, boa noite e é isso aí. Bola pra frente, eu quero ver essa galera dentro da universidade. Bora juntos, somando e ocupando aquele espaço que é nosso.